O Pode Comer começa aqui, no Instituto Gourmet de Vitória. Sejam todos bem-vindos! Bom, e o motivo da minha visita ao Instituto Gourmet hoje é para compartilhar com vocês, claro, com o melhor, né? Uma receita muito especial que o professor Maico vai nos ensinar, né, professor? Seja bem-vindo ao Pode Comer antes de qualquer coisa. Obrigado, tudo bem com vocês? Então, a receita de hoje é aquela receitinha, sabe, da época de avó, assim, que traz uma memória afetiva. Isso é muito bom, a afetividade. Gostosa, né? Que seria? Nhoque. Ó, quem é que não gosta de um nhoque, hein? Uma massa simples, fácil e rápida de fazer. Mas aí agora eu vou te corrigir. Não é simples, fácil não. Porque eu faço em casa, é uma luta para fazer. Porque agarra na mão, você passa trigo e tira trigo. Vou te dizer que me falaram que o segredo é botar trigo até soltar da mão. Só que um dia eu fiz isso e o que aconteceu? Virou uma pedra. Não tem, o nhoque não tem que colocar na panela e boiar, ele desceu e ficou. Então, eu acho, na minha opinião, como um leigo, né? Gosto de cozinhar, mas tem alguns pratos que eu tenho alguma dúvida. E aí, eu acho que assim, o nhoque, apesar de ser fácil, deve ter algum segredo. E eu queria que você compartilhasse com a gente esse segredo hoje. Vamos compartilhar. Vai ajudar? Vou ajudar bastante. Então vamos lá. O que a gente vai usar hoje para preparar um nhoque? Hoje, pra gente trabalhar com esse nhoque, nós vamos usar a batata asterisque. Tem que ser essa? Essa batata é a mais recomendada, porque ela não vai absorver tanta umidade e tanta água. Mas aí entra o primeiro segredo para o seu nhoque também não ficar pesado e ele não colocar tanto trigo. Qual é? Repare que a batata, ela tá com a casca e essa batata já tá cozida. Se você cozinhar sempre a batata com a casca, ela vai absorver menos água e você automaticamente vai colocar pouco trigo para poder fazer o seu nhoque. Olha o segredo, hein? Agora, falando de cozimento ainda, você falou em cozinhar. E numa dessas tentativas minhas de fazer nhoque em casa, eu deduzi assim, eu vou cozinhar no vapor, que aí não vai absorver tanta água na hora de fazer a massa para não colocar tanto trigo. Faz sentido o que eu falei? Faz total sentido. Então, se eu cozinhar no vapor, eu tenho a chance de não ter, né, tanta água. Que facilita e diminui a quantidade de trigo na massa. Sim, e você também pode fazer ela no forno. Você pode assar a batata em volta do papel alumínio e depois você pegar, tirar ela amassadinha lá do forno, bonitinha, para poder trabalhar com ela. E quanto tempo uma batata dessa fica assada no forno, assim, mais ou menos, você acha? Aí, em torno de 30, 40 minutinhos, ele já tá bem assado, já tá bem... Se você for assar ela inteira. Se você pegar em casa e cortar ela bem pequenininha e colocar dentro do papelote de alumínio, vai ser bem tranquilo. Vamos continuar com a panela e com a água também, que eu acho que é mais rápido, tá? 40 minutos é muito... Eu vou continuar com a panela. Vamos lá. Qual é o primeiro passo? O que a gente precisa? Primeira coisa que a gente tem que fazer é cozinhar as batatas. Né? Essa daqui já está cozinhada com a casca, então a gente vai descascar ela. Ó. Você pode ver fácil, que a casca sai tranquilinha. Facinho. Nós vamos amassar, vamos adicionar uma gema e depois nós vamos colocar o trigo. Mas essa quantidade de isso que eu ia falar. Que tem essa aqui, mixaria é o quê? Se eu gastei quase um pacote de trigo no fazer nhoque. Essa quantidade que tá aqui não vai entrar tudo. Tem menos ainda aqui? Aqui tem 40 gramas de trigo. Mas pode ser que a gente utilize apenas 20 ou 30 gramas. Só isso? Só isso. Isso aqui vale para os medrosos aí de casa que tem medo do trigo, né? Vou comer trigo. Gente, isso aqui é insignificante, essa quantidade, né? Até uma xícara, enfim, dependendo do que você for usar o trigo, se você vai associar ele com uma proteína, já que é um carboidrato, né? É muito saudável. Então, a proteína e o carboidrato andando junto não tem problema nenhum. E outra coisa, agora falando como nutricionista, batata, a gente pode comer muito mais do que o arroz, né? Então, assim, não precisa ter medo de comer um nhoque. Né? Não precisa. Melhor ainda porque tem memória afetiva, né? E isso ajuda demais. E a gente vai colocar um toque especial nesse nhoque. Qual seria? Um queijo parmesão ralado no meio da massa para poder dar aquele saborzinho leve. Aí já é outro segredo, segredo 2. E um pouquinho de sal, porque essa massa ela não pode ser cozida sem ter um pouquinho de tempero, né? Tá, aproveitando carona no seu segredo 2, que eu já gostei do queijo na massa, que eu nunca fiz, eu poderia colocar outras coisas na massa? Pode. Os temperos? Você pode fazer um nhoque de ervas. Já pensou fazer um nhoque de ervas? Colocar aí uma salsa,
ou uma cebolinha, usar aquele alecrim bem picadinho para poder dar aquele sabor manjericão. leve. Um manjericão para poder tipo ficar um manjericão triturado como se fosse um fresquinho. pesto, assim. Não chegaria ao pesto, porque, né? Mas um manjericão bem triturado na massa. Vai ficar perfeito. Fica a dica. E entre outras dicas, né? Vários sabores você pode fazer. Brinque bastante na cozinha. Sabor, a gente escolhe. Tempero também. Agora, ponto de massa, a gente não escolhe. A gente faz o certo. Tem que fazer certo. Então tem que seguir a risca e a receita. Tem que seguir direitinho a receita. Show de bola. Então, professor, pode começar. Por onde a gente começa isso? Essa batata, ovo, trigo, sal. Primeiro beleza. nós vamos Primeiro descascar a batata, né? Então, vou colocar aqui do meu lado pra gente poder já descascar essa batata aqui. A pele dela sai bem tranquilinha. Muito fácil, né? Facílimo. Não Posso precisa... ajudar? Pode. Fique à vontade. Ó, bem cozida. Ela quebra fácil na mão. Então, ó. Aqui, ó. Amassou. Garfinho mesmo, para poder ser mais prático, porque em casa talvez você não tenha um amassador, um processador. E realmente é muito seco, né? Olha só como é que fica a batata, não tem, né? Bem tranquilinho de amassar, ó. Aqui vai ser pela fácil. aparência da batata e pelo aspecto dela aí, realmente eu acho que vai usar bem pouco trigo, hein? Muito pouco trigo, bem pouco mesmo. Aquela quantidade de trigo que nós separamos ali da receita, que é 40 gramas, ela é uma quantidade ainda muito grande para essa batata aqui, tá, pessoal? Quem vai utilizar em casa a batata inglesa, por exemplo, a batata inglesa ela tem um poder de absorver água muito fácil. Então a gente tem que tomar esse cuidado aí na hora de fazer o nhoque. Agora uma dúvida, eu já vi receitas que levam manteiga, colher de manteiga. A manteiga, ela dificulta a gente dar ponto? Ela vai dificultar, porque ela é uma fonte não só de hidratação, mas uma fonte de gordura também, né? E o ideal é que você evite ficar colocando mais líquido na sua massa de nhoque. Batata amassada. E agora, sem problema nenhum, viu que foi rapidinho? Rapidinho. Agora nós vamos pegar a gema. Essa gema aqui, eu vou abrir ela e dar uma leve batida. Sim. É interessante que sempre que você for separar a clara de gema, aquela partezinha do ovo, aquela partezinha branca, você tire ela fora. Sabe o que faz o cheiro do ovo? É aquela parte. É aquela partezinha branca. E eu nem vou adicionar isso tudo aqui de gema não, tá? Ou melhor, vou colocar tudo porque a quantidade de trigo que eu tenho ali vai ser suficiente. Então, bonitinho, vou deixar meu garfinho aqui na minha tábua para poder não dar problema. Vamos dar uma misturada. É importante que essa batata ela já esteja fria, Sim. tá? Para poder não ter cozimento dessa gema. Ó, tá vendo como ficou bem mais liguento? Perfeito. E aqui a gente vai começar a adicionar O trigo. o trigo. O vilão dos vilões, né? Esse é o vilão dos vilões. Vou vir até com o cabo do garfo, ó. É muita mixaria, né? Porque eu quero que essa massa fique leve. Não fique com aquela massa pesada. Então, no primeiro momento, eu vou mexer aqui com a espátula para poder, ó, absorver bem. E ele pegar todo o trigo, ó. Show de bola. Bacana. Michael, eu posso colocar a mão aí dentro para fazer? Pode. Com a mão limpa, sempre. Vamos vir aqui e ó. Aí já começa, né? Ela vai desgrudar da sua mão, mas ela ainda vai ficar aquele leve resquício na sua mão. Então isso é importante que ela tenha. Não precisa ficar tacando trigo, né? Não precisa ficar jogando aquele monte de trigo. Ó, é uma massa que não gruda as mãos. Esse nhoque aqui, ele vai ficar bem levinho. E nós vamos fazer um nhoque de corte. Então nós vamos usar a nossa bancada. Bom, agora que a massa tá pronta, eu vou te deixar à vontade aqui, vou parar de encher o saco aqui, para você montar assim, ó, preparar e que a gente quer comer, né? Todos nós queremos. Então, por favor, fique à vontade. Obrigado. Mas vamos lá, vamos finalizar essa massa aqui porque ela ainda tá sem tempero e tá sem ainda o parmesão. Então, pedacinho de parmesão, um ralo e ó, não precisa de ficar com medo. Vamos colocar um parmesãozinho ralado aqui, ó.
que seja bom. Se você quiser substituir, fique à vontade, tá bom? Nós adicionamos então o parmesão no meio da massa, um pouquinhozinho de sal, porque a gente já tem o parmesão aqui, que já é um queijinho bem puxado no sal, e a gente volta a fazer a misturinha. A quantidade de trigo para a quantidade de batata é bem pouca. E isso aqui é bem tranquilinho. Então, mais um pouquinho de farinha, com a massinha mais solta e não grudando tanto nas mãos, a gente vai começar a preparar nosso nhoque. Aquele pouquinho de trigo que ficou, salpica aqui em cima da sua tábua, pega um pedaço da sua massa e você vai trabalhar um rolinho aqui em cima da tábua mesmo, ó. O nhoque agora já está pronto, já está cortado. Agora a gente vai levar ele para a panela com água fervendo e vai, assim que boiar, a gente vai retirar ele, reservar para a gente poder já servir ele com o nosso molho, que é o molho que você preferir fazer na sua casa, tá bom? Então vamos lá? Ó, como vocês podem ver, ele começa a boiar, ele vai ficando mais leve. E o cozimento dele é importante que seja com 2 a 3 minutos, justamente para que o trigo ele possa cozinhar, né? Então, aqui é que a gente vai ter total resultado do nosso nhoque. Aqui nós já colocamos a cebola e o alho, né? Tá bem douradinho. Vamos entrar com a carne. Carne frita, agora a gente vai entrar com molho de tomate. Aqui eu estou usando um tomate pelate, né? Para poder dar mais acidez a essa massa. Vamos dar uma misturada para esse tomate pelate aqui diluir bem. Se você não quiser usar o tomate pelate, você pode usar o molho de tomate da sua preferência. Um pouquinho de sal para poder ajustar. Já vamos entrar logo com a nossa pimenta do reino, também que é bem pouquinho. E aqui uma pitadinha de orégano. Aqui eu já tenho o molho pronto, nhoque pronto e nós vamos finalizar. Sempre servido em um prato fundo, molho, bem a bolonhesa mesmo. Por favor, não vamos ter... Não vamos medir quantidade, né? Vamos servir bem servido. E é por isso que eu já cheguei, falou a palavrinha mágica, vamos servir bem servido e a gente vai comer. E né? Vamos finalizar ele com um toquezinho, porque ele tem que ter uma beleza, ele tem que ter um charme, né? Então, sempre uma folhinha. Pronto. E ele tá montado. Só falta uma coisa aqui, pra ficar perfeito. Você degustar. Agora é a hora da gente... Mais difícil, né? A hora que a gente sofre. Não, o mais difícil é pra ele, né? Porque pra mim já não é nem mais difícil, né? Então, por favor, faça as honras. Eu não tenho nem roupa pra esse evento. Vamos lá. Aqui, macio demais a massa, hein? Bem leve. Bem leve. Muito bom. Mais um pouquinho. Perfeito. Vamos encerrar logo a gravação para terminar de comer. Muito bom, prático e fácil. Simples, viu? Simples, né? Muito, muito fácil. A gente usou a carne moída, mas como eu falei anteriormente, a gente pode ter um molho de frango. Pode fazer um molho de frango, um molho de Agora, uma gorgonzola. dúvida. Eu vejo muito na TV, em outros lugares também, livro de culinária, às vezes as pessoas fritam o nhoque, passam na manteiga na frigideira. Pode fazer? Depois que ele cozinhou lá? Pode fazer, Eu posso dá uma comer desse selada jeito. nele. Dá uma selada e comer E daquele não jeito. precisa de pôr molho nenhum, pode comer ele daquele jeitinho ali. Bom, professor, tem algum curso, alguma novidade do Instituto Gourmet que a gente pode falar pra galera de casa?
Nós estamos sempre com vagas abertas para todos os nossos cursos de gastronomia, chef mix, confeitaria, doceria. E para você que tem interesse, nós estamos com vaga aberta também para o curso de padeiro, que é o nosso novo curso que está tendo aí no momento. Não pode perder essa oportunidade, vem no Instituto Gourmet e faça a sua matrícula. Não é isso? Eu vou ficando por aqui. Quero lembrar para vocês também que o Instituto Gourmet é patrocinador dos Sabores. Nós vamos fazer a segunda temporada, aqui é o nosso cenário, a nossa casa. Inclusive nós estamos gravando onde gravamos a primeira temporada. Então quero te convidar a ficar ligado que vão abrir as inscrições para você que quer se tornar um chefe Sabores 2025, hein? Vai ser aqui no Instituto Gourmet de Vitória. Um grande abraço para você. Te espero na coluna Pode Comer toda semana que tem conteúdo incrível no Portal S Hoje. Beijo, até lá!